Boa noite. Todos nós temos crescido fisicamente. Alguns estão crescendo para o lado, como eu, né? Mas muitos adolescentes, crianças, ainda têm crescido e vão crescer bastante. O brasileiro tem aumentado a sua estatura geração após geração, né? Já não é mais aquele homem de 1,62 m e mulher de 1,50 m, como já foi há algum tempo atrás. Mas será que Deus, Ele pensa em mim e em você no tamanho que temos que ter para Ele? Não no tamanho físico, mas em nossa estatura de homem e de mulher. Você já parou para pensar? Será que Deus tem algum plano na tua vida para que você cresça espiritualmente, internamente? Talvez seja essa a questão da gente hoje. Talvez seja uma boa pergunta. Eu não sei aqui quantos pais fizeram isso, mas o meu pai sempre me mediu atrás da porta da minha casa. Então, ele fazia a gente ficar bem rente à porta do quarto da gente, e ele media, colocava um traço e ia fazendo isso, e a gente acompanhava o crescimento. Quem aqui já fez isso com os filhos? Alguém aqui? Bastante gente, né? É muito comum isso, é muito prático para os pais acompanhar o crescimento dos filhos, né? Hoje na pediatria, mais do que nunca, há essa curva do crescimento, né? Que a profissional da medicina, ela acompanha o desenvolvimento, e qualquer dificuldade na curva do desenvolvimento da criança, ela já encaminha para alguns especialistas para tentar identificar, muitas vezes, a falta do crescimento, né? O texto que eu quero trabalhar com vocês hoje, vou pedir que o Gabriel possa postar, é justamente o texto de Efésios 4,13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O texto fala de desenvolvimento, o texto fala de varonilidade, que é amadurecimento. O texto fala que a gente tem uma medida, e essa medida é Jesus Cristo. Você já pensou que Deus olha para você e diz assim: vamos, quando é que você vai crescer e ficar tamanho de Jesus? Legal, né? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo quando ele escreve a carta aos Efésios. Eu não vou expor o texto de Efésios, obviamente. Eu vou apenas tirar a ideia de Paulo quando ele fala a medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus, Ele não tem nada mais, nada menos do que essa medida para você e para mim. Que medida que é? A estatura de Cristo. Então talvez você que está me ouvindo, você criança, você adolescente, você jovem, você adulto, a pergunta que a gente deva se fazer nesta noite é: qual é o meu tamanho? Qual é a minha estatura como homem, como mulher? Em relação a Cristo, quais os centímetros que tenho crescido?
Ou quem sabe, quais os centímetros que me faltam crescer, né? E de repente a gente começa a olhar e ver a pessoa de Jesus. Eu falei isso desde o início do mês de fevereiro, para a gente tentar se debruçar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para a gente entender um pouco dessa pessoa de Jesus, para a gente conhecer um pouco do caráter de Jesus, não é? Conhecer um pouco da conduta, do procedimento, da atitude, do ensino, do sentimento, da forma de ver, de enxergar o mundo, as pessoas, a si mesmo, a Deus. Eu acho que é muito interessante. Se a gente não fez ainda no mês de fevereiro, ler os evangelhos para tentar reencontrar Jesus em nossas vidas, eu acho que ainda há tempo, né? Estamos apenas cair no 20º dia do mês, ou seja, você e eu, a gente consegue ainda crescer rumo a essa pessoa que é Jesus Cristo, rumo a essa estatura que é Jesus Cristo, rumo a esse tamanho de Jesus em nossa vida. Daí eu quero convidar você a não deixar de fazer isso, ainda no mês de fevereiro. Leia os evangelhos. E talvez lendo o evangelho você vá poder dizer: o que me falta? Quais os centímetros que me faltam para eu crescer? Será que é o centímetro do perdão, que eu preciso perdoar mais? Será que é o centímetro da simplicidade, da humildade que eu preciso ter no meu caráter? Não como uma atitude, mas sim como um caráter cristão na minha vida, ou seja, ser uma pessoa mais humilde, mais simples. Qual o centímetro de Jesus que está me faltando para que eu esteja crescendo rumo à estatura dele? Eu acho que essa é a pergunta para cada um de nós hoje. Você adolescente, se perguntar: quantos metros eu preciso a mais para estar mais próximo do tamanho de Cristo? Nesse aspecto, eu entendo que essa é a vontade de Deus, que a gente desenvolva a nossa estatura na vida com Deus, e que a referência, o modelo, é justamente a estatura de Cristo. Eu preciso ter um alvo na minha vida enquanto pessoa, e esse alvo na minha vida enquanto pessoa é o tamanho de Cristo, a altura de Cristo, a estatura de Cristo. Não mais do que isso. Não é do pastor Itamar, não é do presbítero, não é do diácono, não é do meu irmão em Cristo que me trouxe à igreja. A minha estatura é Jesus. Ele é o tamanho que eu quero atingir. Ele é o tamanho que eu quero alcançar na minha vida enquanto pessoa. Mas é bem verdade que existem outras estaturas e outros crescimentos que a gente tem tido e que Deus não tem para nós. A gente é fogo. A gente não cresce o que tem que crescer. E a gente cresce onde a gente não deve crescer, né? Não só fisicamente, né? Fisicamente eu percebi que eu estou perdendo muito cabelo aqui em cima. Vocês também perceberam? Nem um pouco, né? Mas aí começa a nascer cabelo dentro dos ouvidos, que não tinha. E eu fico pensando assim, mas onde a gente deveria manter o cabelo, a gente não mantém. Onde não deveria nascer, começa a nascer. Muitas vezes acontece isso. A gente não cresce onde a gente deveria crescer. E a gente cresce onde a gente não deveria crescer. Daí pensar, por favor, Gabriel, daí pensar justamente nisso. Estaturas que Deus não tem para nós. A primeira delas é justamente essa: ser Deus. E isso me fez pensar muito no episódio de Jesus,
quando ele inicia o seu ministério após o seu batismo e o diabo o leva para o deserto. E lá Jesus fica 40... Aliás, o diabo leva, não, desculpa, eu vou uma correção. Quem levou ele foi o Espírito Santo. Lá Jesus fica 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Um verdadeiro jejum. E entre as tentações feitas a Jesus, a última tentação nos diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto. A ideia da estatura aí. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe diz: tudo isto te darei, se prostrado o quê? Me adorares. Alguém lembra a resposta de Jesus? Alguém lembra o que Jesus respondeu para Satanás? Hein? O que é que Jesus respondeu? Pode abrir sua Bíblia lá em Mateus 4, versículo 10. Qual foi a resposta de Jesus? Hein? Alguém leia para a gente. Oi? Jesus disse assim para Satanás: eu não quero isso. Eu não quero este monte muito alto. Isso me fez pensar também, quando Eva é tentada, lá em Gênesis 3, o texto diz assim, no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. São palavras de Satanás. Satanás disse assim: Eva, come do fruto, porque no dia que você comer, você será como Deus. Essa é uma estatura que a gente não deve crescer. É querer ser o nosso próprio Deus. Não reconhecer que há Deus, que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele deve ser o centro da minha vida, o centro da sua vida. Que não há nenhum outro Deus a quem devemos nos prostrar, somente a Deus devemos adorar, nem a nós mesmos. Acredito que esse seja um dos maiores pecados do ser humano, é o querer ser o seu próprio Deus. C.S. Lewis, ele interpretando a tentação de Gênesis 3, ele disse que esta tentação, que Adão e Eva caíram, que comeriam do fruto segundo Satanás e seriam como Deus, foi a tentação do orgulho, de não reconhecer que somente Deus é Deus, que somente Deus deve ser adorado, deve ser reconhecidamente o Senhor da minha vida, o dono da minha vida, o dirigente da minha vida. E não é diferente hoje. Muitas coisas das nossas vidas não acontecem porque a gente é quem está no controle, na direção, e não deixa Deus assumir. Esposas que querem ver as mudanças do marido e todo dia quebra uma briga em casa. Maridos ou pais que querem ver a conversão dos filhos e todo dia fala para o filho: se você não se converter, procura teu caminho, né? É como se muitas vezes a mulher quisesse exercer o papel da transformadora na vida do marido, o marido muitas vezes quisesse ser o Deus na vida da conversão do filho, coisa do tipo, né? Muitas vezes os filhos olham para os pais e não conseguem os aceitar por causa de uma postura, ou de uma conduta, ou de um caráter
específico de um ou de outro, e se rebelam contra os pais, e todos os dias estão brigando contra os pais, querendo muitas vezes ser o Deus na vida dos pais, não entendem que é Deus quem transforma o pai e a mãe, mas os filhos acham que podem transformar. Essa estatura a gente não precisa. Uma outra estatura que muitas vezes a gente tem crescido, eu vou pedir ao Gabriel que passe, é ser mais que o outro. O texto que me veio muito à mente quando eu pensei foi o texto lá de 1 Samuel, capítulo 17, quando diz que Golias, um gigante, o texto fala que ele tinha cerca de 3,5 metros, e tinha não sei quantos côvados e mais um palmo, juntando essa soma dos côvados e do palmo diz que aproximadamente daria uns 3,50 metros. Este homem, pela estatura que tinha, o gigante filisteu afrontava o outro, que era justamente o povo de Deus, que estava acampado em guerra contra os filisteus. E os filisteus então mandam o gigante, um guerreiro, para afrontar, para querer ser mais que o outro. Nesse sentido, a gente não precisa crescer em querer ser mais que o outro. A gente nem precisa querer ser mais que Deus, a gente não precisa querer ser mais que o outro. O texto de Marcos, capítulo 10, diz assim: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que te faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Ou seja, que os demais apóstolos todos fiquem abaixo de nós. Legal, né? Nesse sentido, a gente não precisa crescer. A gente não precisa querer estar em vantagem em relação ao outro. A gente não precisa querer ser mais que o outro. Um grande desafio para nós, olhar o outro e entender o nosso lugar na vida do outro. Entender o lugar do outro na nossa vida. Não é essa estatura que Deus deseja que a gente cresça, em querer colocar sempre o outro debaixo dos nossos pés. Seja com palavras, com atitudes, com sentimentos, em fazer com que o outro sempre esteja em desvantagem, através de uma afronta, através de caçoar dele, de zombar dele, de tirar com a cara dele. Nós não precisamos de crescer nessa estatura, pelo menos não é a estatura que Deus tem para nós, ou seja, ser mais que o outro. Por fim, Gabriel, nesse aspecto, uma outra estatura que Deus não tem para nós é ser quem não somos. E me fez lembrar do texto de Números 13:33, quando Moisés manda espiar a terra, e os espias voltam e falam assim: de fato aquela terra é maravilhosa, mana leite e mel, é uma terra forte, uma terra tremenda, é tudo que Deus prometeu de fato. Mas olha, nós vimos gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, os espias falaram assim para Moisés: Moisés, a gente não vale de nada diante desse povo. A gente é como gafanhoto. Talvez a gente pudesse dizer até que é a síndrome do gafanhoto, não é? A gente não precisa nos ver desse jeito, de uma forma extremamente pessimista e que atenta contra a nossa autoestima. Deus não quer esse tipo de crescimento, ser quem não somos, nos colocar abaixo de outros. Não é esse tipo de crescimento invertido que Deus deseja para mim e para você.
Deus quer que você seja quem você é, entenda o seu lugar na história, na família, na igreja, na sociedade, não é? Mas agora eu queria compartilhar um pouquinho sobre a estatura de Deus para nós. Em que aspecto Deus deseja que eu cresça? E eu entendo que tem um aspecto muito claro na Bíblia que Deus deseja que eu e você cresçamos. É justamente que a gente cresça na diminuição. Parece uma ideia controvertida, né? Puxa, pastor, você está falando de crescer na diminuição? Pois é. Mas é isso que a gente aprende na palavra. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando Paulo disse assim, lá em Gálatas, não eu, mas Cristo, ele está dizendo justamente isso. Cada vez eu vivo menos por mim mesmo e permito que o novo homem, aquele ser que Deus transformou, cada vez ocupe todos os lugares da minha vida. Eu preciso crescer na diminuição. O último será o primeiro. Aquele que se humilha é exaltado. E aí a gente poderia citar aqui uma enormidade de textos bíblicos que Deus deseja que você diminua. Quanto mais você diminui, mais Cristo é exaltado na sua vida. Pode ter certeza disso. Quanto mais você diz não a si mesmo, mais Cristo é visto em você. Eu queria que você pensasse nisso. Esse é o caminho de Deus para o seu crescimento, a sua diminuição, né? O reino de Deus tem essas coisas engraçadas, né? Meio paradoxais, né? Ou seja, a estatura de Deus para mim é que eu diminua, né? É que o meu eu seja cada vez menor, é que eu cada vez mais viva os meus desejos, os meus instintos e tudo aquilo que é pecaminoso na minha vida, que eu mortifique o velho homem, que eu diminua dia após dia. Essa é a estatura de Deus para mim. Mas eu percebo que há um outro sentido da estatura de Deus para mim. É com relação ao crescimento. Esse texto de Pedro é um texto que me chama muita atenção. Quando Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Deus tem uma estatura para você, é que você cresça para a salvação. Não sei se você tem crescido. Você pode olhar o texto, Pedro vai dizer como que você cresce para a salvação, se despojando de tudo que é pecaminoso na sua vida, de tudo que Deus tem ojeriza, abomina, Deus não se agrada. Cada vez que você diz não, 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 e começa a assumir esse caráter de Cristo, você cresce. É isso que Pedro está dizendo, que você pode crescer para a salvação. A salvação, ela não é estática. Tudo bem, pastor, eu já sou salvo, ok, agora você cresce nela. Cresce na salvação. Cresce na vida com Deus, na certeza da sua salvação, cresce na certeza do seu perdão, cresce na certeza de que você foi chamado por Deus para servir na igreja, para servir ao povo de Deus, para ser um bom mordomo do seu tempo, dos seus recursos, dos seus dons, e usar tudo que você é e tem para glorificar a Deus. A igreja é esse espaço onde você se desenvolve, onde você glorifica a Deus em corpo, em família. Nesse sentido, você precisa crescer.
Eu quero desafiá-los nesta noite a pensar. Pode voltar ao primeiro slide, Gabriel. Qual o seu tamanho? Eu não sei qual é o seu tamanho. Não uso fita métrica, nem... Como é que é o nome? Drena, né? Não uso, não dá. Não dá para fazer isso. Eu até pensei em trazer umas fitas e ficar na porta, para todo mundo me ver hoje. Ia ser legal, mas eu não levo muito jeito para essas coisas. Mas eu quero perguntar a você qual é o seu crescimento, qual é a sua estatura diante de Deus. Em que sentido você cresce? Você tem crescido naquilo que Deus não se agrada da tua vida? Essa noite é a noite para você dizer, não basta, não vou crescer mais nesse sentido. Vou dar um stop. Eu quero ficar crônico. Eu quero ficar anômalo nesse tipo de crescimento que Deus não se agrada na minha vida. Eu não quero desenvolver nada na minha vida que Deus não se agrade. Eu vou ter que passar a régua. Mas eu quero crescer. O tamanho, a estatura que Deus tem para mim. Eu quero crescer na minha salvação. Eu quero crescer me envolvendo em oração, lendo a Bíblia, vindo à igreja, participando dos cultos, contribuindo com a causa do Senhor. Eu quero crescer. Que Deus nos abençoe. Que seja esse o seu desejo, que seja esse o seu desejo, a sua vontade. Vamos ficar de pé e a gente vai orar. Não quero perguntar de novo a pergunta que está postada, está projetada. Mas eu queria que você se perguntasse. O texto inicial que a gente leu fala que a medida, a referência que a gente tem é Jesus Cristo. Vá ler os evangelhos. Vá saber quem foi esse Jesus. Vá ver se a sua vida está legal, está parecida com a dele. É muito prático o que eu estou falando aqui. Não tem nada de teoria. É só você se debruçar e você começar a conhecer essa vida de Jesus e ver se tua vida está afim com a dele. Se este Jesus tem sido a referência para você como um cristão, como uma pessoa que é salva. Ele é minha referência de estatura na minha vida com Deus. Eu quero que você, nesta noite, reflita isso. A gente tem como tema de fevereiro a ideia de não eu, mas Cristo viver em mim. E é essa a proposta da mensagem. Cristo tem de fato vivido em mim. Como que eu posso mensurar isso? Como que eu posso aferir isso? Eu acho que é vendo a minha estatura. É Deus chegando na porta do seu quarto e fazendo os risquinhos à medida que você vai lendo os evangelhos. E Deus vai te mostrando os teus crescimentos a partir da vida de Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ter uma palavra de oração. Eu queria que você, com os olhos fechados, pudesse assumir um compromisso hoje de parar todo e qualquer crescimento que Deus desagrada em sua vida. Hoje você pudesse dizer assim: não quero mais crescer nisso, não quero mais crescer naquilo porque eu sei que não é da vontade de Deus. Eu quero romper com crescimentos que Deus não tem para mim, e eu quero assumir nesta noite o crescimento que Deus tem para mim. Pai bendito, a tua palavra é a verdade e ela nos desafia a um crescimento e não a estagnação.
Há uma vida dinâmica que se desenvolve de uma forma maravilhosa na direção de Jesus Cristo, que se aperfeiçoa dia a dia para se parecer com Jesus. Dá a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós. Desemperra o crescimento da nossa salvação ao Espírito Santo. Liberta-nos de tudo que nos impeça de irmos rumo à estatura deste homem que é Jesus. Homem perfeito, maravilhoso, homem extasiante em seu caráter, em suas palavras, em seus comportamentos, em suas falas, em seus gestos. Ajuda a gente a se parecer com Ele. Derrama essa graça, ó Espírito Santo, na vida de cada um de nós. Que gentes aqui saiam desejosos de crescer na salvação, de ir ao encontro do tamanho de Jesus, de não se contentar com pouco, mas querer sempre mais. Ó Espírito Santo, aplica esta palavra em cada um de nós. Nós oramos o nome pelo amor de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, o consolo do Divino Espírito sejam com todos vocês, irmãos, agora e para sempre. Amém.